Acompanhe agora pela Rádio AL. Entrevista. Apresentação: Valmir Matos. Bom, chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa e hoje vamos ouvir o deputado sargento Amaury Soares, que está completando a sua segunda legislatura, portanto está fechando no dia 1º, ou como queiram, dia 31 de janeiro, fechando o segundo mandato, a segunda legislatura. São 8 anos e neste trabalho que completa, pelo menos nessa fase, porque o deputado sargento Amaury Soares fez uma outra opção política, não foi para a reeleição ao Parlamento Estadual. Bom, deputado, é o fim de uma jornada, mas não é, me parece, o fim de uma maratona política, né, deputado? Não, bom dia a todos vocês, servidores aqui, trabalhadores da Rádio da Assembleia Legislativa, os demais servidores também. Não, com certeza não é o fim da história, né? Nem o fim da militância e da luta, né, pela sociedade que a gente defende, né? É um período que a gente esteve aqui fazendo uma representação de setores da classe trabalhadora, de setores da sociedade, né? Da gente que produz a riqueza desse Estado, né? Especificamente, as duas candidaturas a deputado foi uma demanda da categoria de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, com seus amigos e familiares e com outros servidores públicos e outros trabalhadores, com pequenos agricultores, com pescadores, com trabalhadores da construção civil, pequenos comerciantes, né? A gente fez esses 2 mandatos voltado para esses setores da sociedade, né? Mas baseado num trabalho e numa demanda dos policiais e bombeiros militares de Santa Catarina. Nós pretendíamos, nessa eleição, eleger um outro companheiro, deputado estadual, nessa última eleição. Infelizmente não conseguimos, né? E por que eleger um outro? Até porque a gente defende que, na reforma política, o máximo de mandato, de ocupação de mandato sejam 2, né? Para cargos parlamentares. Também porque tem um desgaste e um cansaço, né? Não é uma profissão, o exercício de mandato parlamentar, no nosso entender, não é uma profissão, é um período de representação e precisa ser revezado, né? Precisa ser revezado, não é possível que as categorias e as classes trabalhadoras e as bases da sociedade não consigam renovar lideranças, né? Então esse era a nossa intenção, já de alguns anos, né? E trabalhamos isso. Infelizmente não conseguimos eleger deputado na chapa pela qual concorremos, o Partido Socialismo e Liberdade, e evidente que não por responsabilidade do partido, né? Mas pela insuficiência de votos em geral, né? Eu concorri ao Senado para contribuir nesse processo, né? Para ajudar a chapa, para fortalecer a chapa e evidentemente para fazer política, para falar de uma proposta diferente, né? Para a representação catarinense no Senado Federal. Sabíamos desde o início que seria bastante difícil, né, em virtude do tamanho do partido, coligação, da estrutura financeira, do tempo de televisão e rádio que não tínhamos, né, em comparação com os outros, ou seja, um tempo muito ínfimo, uma estrutura bastante ínfima e um recurso econômico também bastante pequeno. E a gente ficou em 4º lugar, que é aquilo que a gente já podia supor lá no mês de junho e julho, antes das convenções, ou seja, a gente ficar atrás dos grandes partidos, né? Então, tinha 3 chapas grandes, de partidos grandes, que têm todas elas participação nos governos federal ou estadual e muitos municipais, e nós, né, com a cara e a coragem com a nossa militância. Então, a gente está muito tranquilo de consciência, porque nesse período de 8 anos, nós conseguimos mostrar que é possível desempenhar o mandato com fidelidade às origens e às bases sociais e defendendo o que tem de mais legítimo na sociedade catarinense, né? Então a gente fez isso, sai com a cabeça erguida, né? Sai tranquilo, estamos com a missão, sim, do dever cumprido. É uma pena não termos eleito um sucessor para estar aqui para fazer a mesma
posição e a mesma política a partir do ano que vem. Mas do nosso ponto de vista pessoal e como militante, com certeza a gente sai com a sensação de dever cumprido. Bom, deputado Sargento Amaury Soares, o senhor falou num assunto que espero que seja o assunto não só para se falar, não só palpitante, mas que se materialize a chamada reforma política. Há algum tempo eu venho abordando um assunto em que a gente vai ver este assunto no dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro é a posse do governador, é a posse de quem ser presidente da República para o novo mandato, e essa posse dar-se-á no dia 1º do ano. E aí, quando a eleição é para prefeito, também, o prefeito e vice tomam também posse no dia 1º do ano. Tem gente que toma posse às 8 horas da manhã, outro às 5 horas da tarde. É aquele transtorno, porque é o Réveillon. Mas só que falo, reclamo e nunca foi mudado isso. O senhor acredita que vamos ter realmente uma reforma política agora para valer, com o Congresso Nacional ouvindo os sentimentos da sociedade, a necessidade, essa alternância de poder, que é uma coisa tão importante, o limite do parlamentar, para de repente não fazer do parlamentar a política como uma profissão, os chamados profissionais da política? O senhor acredita que vamos estancar isso que para alguns é um malefício? Bom, se me permite ainda voltar à pergunta anterior, só para dizer que, sim, a gente sai com a sensação de dever cumprido, sim. Mas evidentemente que não fizemos e não conseguimos realizar tudo aquilo que gostaríamos aqui nesses 8 anos. Aliás, os projetos mais importantes da nossa autoria, da nossa lavra, eles não foram aprovados. Então essa é uma realidade que a gente tem que constatar. A gente colocou, estão em debate, espera que no futuro outras legislaturas de outros companheiros que venham do movimento popular possam resgatar esses projetos mais importantes, mas não foi porque não apresentamos e porque não lutamos por ele que não deu. Bateu na trave por questão de maioria parlamentar? Daí eu entro na segunda questão que você faz, né? E eu sou cético em relação à reforma política ou a qualquer coisa substancial em termos de reforma política, qualquer coisa efetivamente profunda, porque os eleitos para o Congresso Nacional, a quase totalidade, foram eleitos com financiamento de grandes empresas, de bancos, e não estou falando de qualquer empresa, não. Eu tenho lá 20 funcionários, então eu sou uma grande empresa. Não é dessas que eu estou falando. Grupos e conglomerados. Com grandes conglomerados econômicos, empreiteiras, banqueiros, o agronegócio, para citar um especificamente a Friboi, a Klabin, né? Então só tem tubarão nessa história, e eles financiaram a campanha de praticamente todos os eleitos. E para eles não interessa a reforma política, porque a coisa da forma como está bom para esses setores que financiaram, né, em grande medida, as campanhas eleitorais. Eu tenho peleado e vou continuar peleando, né, para que a gente consiga resgatar a política da situação lastimável em que ela se encontra. Eu acho que um dos princípios, ou o princípio fundante, o mais importante princípio da Constituição de 88, que é onde diz que todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido, ou seja, a soberania popular. A soberania popular está bastante aviltada. A população é chamada de 4 em 4 anos para ir lá num determinado dia e votar. E a coisa, na melhor das hipóteses, tem se transformado numa gincana, né? Então é um festival de propaganda, um festival de militância paga, né? Um festival de estruturas econômicas que acabam ganhando a eleição. Para esses setores que financiaram o processo eleitoral, e têm financiado ao longo do tempo, e vão continuar financiando se nada for feito, não interessa a reforma política, não interessa resgatar a vontade do povo, né? Princípio fundante da Constituição e de qualquer democracia, a vontade do povo. Não interessa para a Klabin, para a Friboi, para o Bradesco, para o Itaú, o Unibanco, as empreiteiras todas, né, essas grandes empreiteiras, não interessa que prevaleça a vontade do povo.
não é? Interessa que prevaleça a vontade delas, que financiam e que acabam, de uma forma ou de outra, influenciando os eleitos, né? E aí, então, a soberania popular fica rebaixada ao seu grau de maior insignificância. É preciso fazer um movimento que precisa começar de baixo. Eu não acredito em mudanças profundas que venha da cúpula, dos poderes. Porque os poderes estão dominados por essa lógica, que é uma lógica que interessa ao grande capital privado, né? E o grande capital privado. Não estou falando de qualquer empresa que nós tenhamos aqui nas nossas cidades, né? Na nossa, cuja sede esteja em Santa Catarina, cujo presidente, né, diretor, acionista majoritário, esteja por aqui vivendo conosco a vida. No máximo, eles passam aqui para curtir alguma das coisas boas que tem em Santa Catarina, que é né, o seu veraneio, a sua natureza, a sua gente. Mas não essas empresas não estão sediadas, né, o seu miolo econômico no estado de Santa Catarina. Esse grande capital domina na economia e, através de financiamento privado de campanha, domina na política. Então, isso precisaria ser cortado e a reforma política precisaria acabar com o financiamento empresarial de campanha. Mas não vai, eu sou cético que isso possa, por exemplo, dentre tantas outras coisas que precisa ser mudado na reforma política, e uma você citou, que é a posse em 1º de janeiro. Poderia ser a posse no primeiro dia útil, né? Exatamente. No primeiro dia útil, e seria inclusive mais saudável para todo mundo, inclusive menos arriscado, né? Porque não ficaria aquela loucura de depois de uma festa de Réveillon, tá todo mundo na estrada, né? E os profissionais de imprensa, inclusive vocês, né? Que precisam fazer a cobertura, né? Tem a festa no dia anterior, tem que sair para ir fazer a cobertura de um evento em pleno feriado, inclusive acabando por congestionar ainda mais a vida das pessoas e tornar as vias públicas, especialmente as rodovias, ainda mais perigosas. Mas, como estava falando, a mudança não virá do Congresso Nacional, nem desse, e se a lógica continuar essa, nem dos próximos, né? Precisa começar de baixo. As bases da sociedade precisam se reorganizar e empurrar de baixo para cima para que haja reforma política. Ah, mas isso não vai acontecer de uma hora para outra. De fato, demora. Talvez 1 década, talvez 2 décadas, mas é um caminho incontornável. Não tem como pegar atalho. Não tem como pegar atalho da necessidade de organizar as bases da sociedade, as classes trabalhadoras em geral, a juventude, os estudantes, a intelectualidade, os profissionais liberais, né, chamada classicamente a classe média, setores do pequeno empresariado, né, a pequena iniciativa, se organizar e formar um movimento, né, criar organismos de luta que possam empurrar de baixo para cima e fazer com que as coisas comecem a mudar nesse país. A vontade vinda de cima, como eu falei, infelizmente não trará as grandes mudanças que o Brasil precisa. Bom, vamos ao intervalo, voltamos em seguida. Programa Entrevista, ouvindo o deputado sargento Amaury Soares. Entrevista. Apresentação, Valmir Matos. Acompanhe na Rádio Alesc, Esporte na Rede. Tudo sobre o esporte, os clubes e campeonatos, as modalidades esportivas, o esporte e o dia a dia das pessoas. Esporte na Rede, toda segunda e sexta, às 11 da manhã. Esporte, alavanca do progresso social. Reciclar, reduzir, reutilizar. Essas são as palavras de ordem do programa Consciência Limpa da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cada um faz uma pequena parte para ajudar a promover a preservação do nosso planeta. Separando ou reaproveitando o lixo produzido no Palácio Barriga Verde, a Assembleia gera renda para entidades assistenciais e aponta o caminho para uma sociedade sustentável e para um planeta melhor. Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A vontade dos catarinenses é lei.
Entrevista. Apresentação: Valmir Matos. Bom, voltamos então com o programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo aí o deputado Sargento Amaury Soares, que está encerrando a sua segunda legislatura, 8 anos no Parlamento Catarinense. Deputado, o senhor é natural de Imbuia, a linda princesinha do Alto Vale do Itajaí. O senhor particularmente, claro que outros também têm suas opiniões, o senhor conseguiu nesses 8 anos colocar no parlamento o seu sentimento como homem de Imbuia, de ver aquelas famílias no pequeno comércio, nas pequenas indústrias, mas tão principalmente na agricultura. O senhor conseguiu colocar algumas ideias e materializar alguns projetos, porque o senhor veio de Imbuia. O senhor sabe o tamanho da enxada. O senhor sabe os passos do capinar. O senhor sabe das dificuldades que aquela gente sempre teve. O senhor conseguiu trazer para o parlamento o sentimento daquela população, mais ou menos, como exemplo? Olha, Valmir, eu não citei pequeno agricultor antes, né? Mas eles estão incluídos aí no que chamei de pequena iniciativa, né? Sim. Que é também uma unidade de iniciativa familiar produzindo para sobreviver a partir disso, né? Todos os projetos que tiveram por aqui no sentido de apoiar a agricultura familiar, evidentemente que teve o nosso apoio. E todos aqueles que, ao nosso ver, prejudicavam, teve nossa oposição e voto contrário. A nossa cidade foi, inclusive, algumas vezes homenageada e talvez milhares de vezes citada aqui nesse parlamento pela nossa participação, pela cultura que temos daquela região, pelas dificuldades que se passa e se passou e que eu passei. Agora, o grande debate para uma solução mais ou menos que duradoura para a agricultura familiar catarinense, imbuiense, mas também estadual e até do Brasil inteiro, Sim. Isso não foi possível resolver e não é com as políticas que têm sido encaminhadas que se resolve. Nós defendemos, continuamos defendendo desde sempre, a necessidade de um preço mínimo para os produtos agrícolas. É impossível que haja uma oscilação tão grande do preço da cebola, por exemplo, ou do fumo, ou do arroz, né? E Imbuia produz fumo e cebola, né? Mas a região também produz arroz, né? A região do Alto Vale, assim como outras regiões do estado. E existe uma oscilação, ou seja, o governo não dá nenhuma garantia, e não estou falando desse governo agora, aliás... É histórico. Deixa eu fazer um registro. Até o governo Sarney tinha preço mínimo para os produtos da cesta básica, os produtos agrícolas. E isso foi satanizado pelos monopólios, né? E pelos grandes meios de comunicação foi satanizado. Enquanto que a Klabin não paga ICMS, não paga uma série de impostos para exportar, né? Celulose, exportar madeira, ou a produção de soja também não paga, né? A monocultura de soja. Os agricultores não têm as mesmas facilidades. Então precisaria ter incentivos maiores para os pequenos agricultores e a garantia de que ao final da safra ele iria receber pelo menos a quantidade de valor que ele investiu, somando os insumos, todos os insumos, uma renda média da terra, o uso pelo uso da terra e a própria força de trabalho dele e da família, quantas horas de trabalho. Então o Estado tem que voltar a garantir que ele não tenha prejuízo. Na cidade de Imbuia e no Alto Vale, creio que nas outras regiões também, é muito oscilante o preço da cebola, por exemplo. Estive lá agora no final de semana, entre Imbuia e Vidal Ramos, passando por Ituporanga e Alfredo Wagner, a cebola está botando cabeça. Qual será o preço dela daqui um mês e meio, quando ela estará sendo vendida? Será o preço que compensa? Será o preço acima? Será o preço abaixo? E aí se tem há 20 ou 30 anos essa lógica e até meio que um ditado, né, popular lá. A cebola dá prejuízo 2 anos, empata 2 e dá lucro 1. Então no ano que dá lucro, todo mundo faz uma casa nova, reforma a casa e compra um carro novo. E aí pena, né, nos outros 4 anos. É preciso e o fumo da mesma forma. Né? Teve ano, inclusive, né, da empresa que vai lá, o monopólio, né, da fumageira,
que vai lá e incentiva as pessoas a plantar, né, acaba chegando no final do ano, ou melhor, na safra, no final da safra, e dizendo, olha, nós temos fumo que sobra, nós não precisamos mais do teu fumo, nós estamos oferecendo isso, e se você não quiser pode deixar aí. Né? Então, o Estado não pode permitir que isso aconteça com uma pequena agricultura, com a agricultura familiar. Né? O Estado precisa garantir que pelo menos o insumo e o trabalho sejam remunerados, se não for pelo mercado. Se o preço de mercado estiver abaixo, o governo tem que garantir. E preciso que o Estado invista mais também na agricultura mais saudável. Nós precisamos, e esse é o assunto antipático de falar, Valmir, né? Porque o agricultor lá premido, né, pela urgência de produzir bastante, produzir rápido e produzir bastante, e não dá para condená-lo, porque o agricultor precisa produzir. E não é para daqui 10 anos, ele precisa produzir para a próxima safra, porque ele já pegou o empréstimo no banco e tem que garantir a produção. Mas premido por essa urgência, por essa correria, e inclusive pelas dívidas que contraiu junto aos bancos, na maioria dos casos a produção se dá assim, assumindo um empréstimo ou um financiamento, que evidentemente terá que ser pago, acaba entrando na lógica da agricultura intensiva em termos de uso de defensivos e aí perde a qualidade, e de máquinas. Né? Então, o veneno é uma coisa que está indo de forma, parece que cada vez mais abundante, né? O uso de adubo químicos também, e é evidente que isso traz um prejuízo para a qualidade, né, do alimento. A qualidade estética até fica bonitinha, sim, né? Sim. Mas a qualidade nutritiva e em termos de saúde e ausência de risco, né, do agrotóxico é praticamente zero. Né? Então tem muito agrotóxico na alimentação. E além do que está deteriorando as nascentes. Tá? E aí, mas está falando que tu quer matar o agricultor. Não, eu não quero matar o agricultor, eu quero salvar primeiro o agricultor, depois o conjunto da população que come aquele alimento. E mais do que isso estou falando de uma safra para outra. Pensando em médio e longo prazo, essa modalidade de produção, essa intensidade, essa intensificação do uso de adubos químicos, de trator e de veneno, está matando a possibilidade de sobrevivência daqui a 20 anos. Está assoreando os rios, as nascentes, está aterrando as nascentes, está suprimindo toda a vegetação, está empurrando para dentro das nascentes e dos cursos d'água, até dos rios médios e grandes mesmo, milhões de toneladas de terra misturada com adubo químico e com veneno todos os anos. Vai a uma situação, leva para a escassez de água no futuro. Algumas cidades, e você citou a nossa cidade-estado de Imbuia, né, um termo que eu uso é cidade-estado, né, fazendo uma referência às cidades antigas. A Imbuia, talvez daqui 20 anos ou menos, não tenha água. Ou não tenha água suficiente. Se ficar 2 meses sem uma chuva, e é comum agora nesse período de entrada de verão, mês de novembro, dezembro, ser seco. Aliás, o ano que eu vim embora foi um ano de que deu uma seca, em novembro e dezembro, só veio a chover em Natal, e aí não deu mais de ficar na agricultura, né? Então, assim, se pega 2 meses sem chuva em Imbuia, a coleta, o rio que abastece, os rios, os córregos, que abastecem o reservatório da Casan, ele passa muita dificuldade e não sobra uma gota. Isso já aconteceu, de não sobrar uma gota para correr para o rio, né, pelo rio novamente. E isso há 30, 40 anos atrás, quando eu era menino, eram rios fortes, né? No lugar onde eu aprendi a nadar, né? No lugar onde eu aprendi a nadar, hoje é possível passar de chinelo de dedo sem molhar o pé. Então assim, não quer prejudicar o agricultor. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos pensar uma solução, e existe solução. O governo pode investir para que o agricultor... O governo pode pagar pela quantidade de produção que daria 1 hectare de terra, né, em determinadas regiões, nas nascentes de rios, nos banhados. Isso é impossível de fazer. Não é. Em São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina, no Planalto Norte, o prefeito, e vou citar o partido,
e vou citar o partido que não é da minha linhagem ideológica, vamos dizer assim, do Partido Progressista, do PP. O prefeito do PP pagava, né, por hectare de terra não produzida para preservar. Ou seja, você está produzindo aqui, mas aqui é uma área que está de veia, área de nascente, área de banhado, fez a vala, drenou o banhado. Se você passar uma cerca, né, só o trabalho é passar uma cerca e deixar, não precisa fazer mais nada. A prefeitura provavelmente teve algum investimento de alguma instituição internacional, porque as prefeituras também estão quebradas, né, no Brasil. A prefeitura paga a quantidade que você produziria. Se o hectare de terra produz X de arroz, né, e essa quantidade de arroz, esse peso de arroz equivale a R$2.000. Pois o poder público paga os R$2.000 para você fazer uma cerca e deixar lá. Não precisa nem trabalhar. Uma chamada agricultura de prevenção. Então, em muitas cidades do estado, seria mais produtivo para o futuro o poder público pagar para as pessoas não plantarem ali, porque aquilo ali vai acabar prejudicando a nascente de água, vai acabar prejudicando a qualidade dos rios. E a gente vê agora São Paulo e Rio de Janeiro estão praticamente... São Paulo estão apavorados, só falam disso. Complicado. Falta água, né? Citei a cidade de Mogi, que é uma cidade pequena. Sim, né? Imagina São Paulo. Mas precisa se pensar nisso, e esse é o assunto que, infelizmente, não tem sido debatido conforme o necessário, né? Tem sido mal e mal citado. Se fala quando tem seca, né? E aí se traz medidas supostamente mirabolantes, como cavar poço, né? Mas isso não resolve, e é preciso dizer aqui também, porque se você vai cavando o poço para tirar água cada vez mais de fundo, você vai baixando o lençol freático. Sim. Então quem tem uma tecnologia que consegue buscar lá embaixo, sobrevive. Mas esse também vai estar contribuindo para que a água baixe cada vez mais o lençol freático e impeça cada vez mais daquele que não tem essa tecnologia de continuar produzindo. Isso, então precisa ser feito o quê? Recuperar as fontes de água. E aí o poder público precisa investir para que o pequeno agricultor possa sobreviver, ter uma qualidade de vida, ter prosperidade e ainda preservar. Né? Isso é a política que a gente precisa defender. E se eu pudesse falar com cada imbuiense que trabalha na agricultura, ou com os abuienses em geral, ou com a população em geral, né? Isso, olha, precisamos produzir, eu sou solidário com a necessidade de produção, evidente, uma população cada vez maior precisa de cada vez mais de alimento, as pessoas precisam fazer com que as suas propriedades sejam viáveis, mas nós precisamos pensar no futuro para daqui 50 ou 100 anos ou 200 anos. E nessa velocidade, talvez em menos de 50 anos, talvez nós dois ainda vejamos, né, verdadeiros conflitos, até bélicos, né, por falta de água. Né? Então, a gente precisa pensar nisso, e essa é uma reflexão que a gente sempre buscou fazer. Já conversamos isso. Sim. E temos conversado com todos os agricultores, não tem nenhuma dificuldade de fazer essa discussão, até porque, primeiro, eles precisam garantir a sobrevivência no campo, né? E da nossa cidade de Imbuia dizer que a gente adora, né? Eu tive uma votação lá muito acima da média estadual, agora na campanha para o Senado, né? Nas 8 urnas dali do centro, onde as pessoas mais me conheciam, amigos de todos os partidos, né? Ajudaram, e a gente vai ficar com esse carinho, né, para sempre, né? Pela nossa cidade, pelos amigos lá, independente da questão partidária e da questão ideológica, inclusive. Agora, com relação... Para finalizar nossa entrevista, com relação à sua participação como deputado, o senhor leva um sentimento de missão cumprida? Tem projeto de um dia voltar? O que o senhor já pensou? Olha, missão cumprida no sentido de que a gente fez tudo aquilo que a gente podia fazer, né? Como falei, os projetos mais importantes que a gente defendeu não foram aprovados, né? Poderia citar alguns, como por exemplo... aquele que diz que todo invento, né, intelectual, o científico produzido por instituição pública, né, deva pertencer ao erário e não ao mercado, e não a nenhuma empresa, né, porque foi produzido pelo poder público, por recurso do poder público. O projeto que diz que nenhuma medida privatizante pode ser tomada no estado de Santa Catarina sem antes ser realizado um plebiscito popular para pegar a opinião da população.
Meia entrada para professores nas atividades artístico cultural, que é um paliativo, mas a gente acha que é positivo. Esse, felizmente, foi aprovado e é lei no estado de Santa Catarina. Um importante que foi aprovado foi esse, da meia entrada para professores e professoras em eventos artísticos culturais. O projeto que pretende, está em tramitação aqui, criar critérios, né, infraconstitucionais, criar critérios infraconstitucionais para a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. É preciso uma forma mais republicana, democrática e transparente para a escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas. Isso é de interesse público, né, do conjunto da sociedade. Projetos que a gente fez e na maioria, os mais importantes não prosperaram, né? Passe livre para policiais e bombeiros no transporte, né? Para terem mais possibilidade de se locomover, também não conseguimos aprovar. Então a gente defendeu, a gente fez aqui o bom combate. Infelizmente, em termos de resultado, foi pouco, porque estamos numa situação e numa conjuntura que tem permitido poucos avanços para o conjunto das classes trabalhadoras, e essa é a realidade. Nós vamos, terminando esse mandato, que vamos cumprir fiel e lealmente até o último dia, né? Sempre estivemos junto, apoiando as demandas mais legítimas das classes trabalhadoras, inclusive independente da questão de classe social, né? Apoiamos aqui diversos setores da sociedade que a gente nem conhecia e nem também estabeleceu relação orgânica com vista à política eleitoral. Apoiamos e defendemos porque era necessário. Me permita citar ainda, na área ambiental, a criação do projeto para criar o Parque Estadual da Praia de Taquarinha, em Balneário Camboriú, e o Monumento Natural da Praia Grossa, em Itapema, que também tramitam na casa e não foram apoiados porque a conjuntura está mais favorável à especulação imobiliária do que as necessidades ambientais. Dar um passo para fora da vida institucional, né? Então isso já era uma coisa que eu estou semeando enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto família, também enquanto militante. Dar um passo, porque nós criamos um movimento dos praças em 2001, e em 2006 esse movimento me jogou aqui dentro paletó e gravata, né? Os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. E eu preciso dar um passo ao lado, ou atrás, ou à esquerda, né? Para repensar isso tudo. Estaremos à disposição desse movimento, como eu estava falando antes, a necessidade de resgatar a soberania popular a partir de baixo, e se não for a partir de baixo não acontece, conforme a avaliação que eu faço, e que não sou só eu que faço. E estaremos à disposição dos companheiros. Não tenho a menor pretensão de ser candidato a prefeito daqui 2 anos, né? Porque algumas perguntas vêm nessa direção. Vai ser candidato a prefeito da capital, em São José, porque na verdade eu moro em São José, né? E eu não pretendo, não tenho a menor intenção, e resistirei muito. Vai ter que ser bastante gente com muita força, né? Para me demover dessa ideia. Não tenho a menor vontade, a menor intenção de ser candidato a prefeito daqui 2 anos. Daqui 4 anos, analisar. Né, se achar que o meu nome tem condições de ajudar numa chapa para eleger deputado estadual, deputado federal, né, eu estou para ser candidato a nenhum desses cargos, né, e para ser candidato a qualquer cargo, desde que entenda que vai contribuir, vai fortalecer o movimento. Não tenho repulsa e preconceito contra as instituições do parlamento, né? Pelo contrário, se teve aqui as dificuldades e os desgostos, vamos dizer assim, também teve as coisas interessantes, importantes que a gente conseguiu fazer, de pessoas que a gente conseguiu conhecer também, que, ao nosso entender, estão com essa vontade de construir, né, um projeto político diferente, ou que gostariam, têm uma enorme vontade que a política pudesse ser diferente. Então, não temos nenhuma ojeriza, né, a participar dos processos eleitorais. Pelo contrário, de uma forma ou de outra participaremos, sendo candidato a qualquer cargo eletivo que se achar necessário e importante, ou como militante mesmo de base, ou no espaço que nos couber, que a nossa competência, a nossa capacidade permitir, estaremos ajudando nessa luta popular. O que mais faz falta no Brasil, e continuará fazendo falta, independente do resultado da eleição do próximo domingo, da eleição presidencial, segundo turno, independente do resultado, se ganha Aécio, se ganha Dilma, vai continuar fazendo falta. E o que mais faz falta no Brasil é uma alternativa popular
radicalmente democrática e de esquerda, para ser contraponto a tudo que está colocado, inclusive dentro desses 2 blocos de governo, né, de partidários que eu citei. Então, vai continuar fazendo muita falta uma alternativa popular, democrática e de esquerda no Brasil. E uma alternativa que a sociedade possa ver como viável. Porque, infelizmente, daí não é botar só a culpa nos outros, pelas nossas insuficiências também, nossa desorganização, né, neste processo eleitoral que passou, né, vários de nós apresentamos candidaturas, eu próprio saí candidato ao Senado, mas infelizmente é preciso constatar que nós não conseguimos também, pelas nossas falhas, ser vistos como alternativa. E nós precisamos fortalecer embaixo para que a gente possa aparecer como alternativa. Eu estaria à disposição disso. Candidato a deputado estadual, a deputado federal, a senadora, a governador, estaremos à disposição. Não tem uma perspectiva carreirista, nunca tive, né? Mas estaremos à disposição para discutir isso daqui a 4 anos. E já em 2016, daqui a 2 anos, não serei candidato, mas com certeza estarei apoiando companheiros, né, nas cidades onde a gente tem contato e haja esse pedido, essa solicitação, essa colaboração e esse processo de construção a partir das bases. Ok, muito obrigado pela entrevista e até outra oportunidade. Obrigado para você, Valmir, para toda a equipe aqui da Rádio da Assembleia. É uma satisfação estar falando com vocês. Das alegrias que tive foi conhecer diversos servidores comprometidos com o seu trabalho e com a função pública, também aqui no Poder Legislativo. Um grande abraço, muito obrigado. Ok, ouvimos, portanto, no programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa, o deputado estadual, sargento Amaury Soares, com trabalhos técnicos de João Pacheco Neto, produção de Regiane Koenig. A todos, muito obrigado. Você ouviu pela Rádio L Entrevista. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.